Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Aproveite que você está em casa, pega um caderno do lado, uma caneta, a tua Bíblia. Vai ser muito bom para você anotar, para você estar anotando ali. Os meninos vão estar colocando ali. Quero agradecer toda a nossa equipe de trabalho que está aqui. Que Deus abençoe, que vieram, aqueles que foram acionados estão aqui. Enquanto tem gente trabalhando aqui, tem gente trabalhando lá embaixo ainda. Que Deus abençoe a cada irmão. Deus abençoe. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao longo dois domingos, desses dois domingos, e esse é o terceiro, nós temos falado um pouco sobre a salvação. O que é a salvação? Compreendendo um pouco sobre, eu sou salvo. Será que eu sou, se Jesus voltar hoje, será que eu subo com Ele? E a gente vem entendendo um pouco. Eu entendo, irmão, que é um assunto que requer muito tempo, requer bastante situações bem dedicadas a cada versículo para a gente ir aprofundando. Mas nós estamos conseguindo, de uma maneira um pouco geral, a gente ampliar um pouco, entender um pouco o que é a salvação. Hoje é os 7 passos para a salvação. Se você não tem certeza que se pessoalmente tem aceitado Jesus Cristo no seu coração, esses 7 passos, na verdade, vai ajudar você a ter um entendimento de como me aproximar de Deus. E se de fato você que já está na igreja, você que entende a salvação, vai acompanhando esses passos. Poxa, eu tenho isso, eu tenho esse, e o Espírito Santo vai falar no seu coração. O primeiro passo que eu quero falar, primeira coisa é reconhecer que você pecou. Então, primeiro passo, reconheça que você pecou. E foi exatamente onde a gente leu. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram, está ali o texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse texto de Paulo aos Romanos, ele é bem taxativo. Todos pecaram. Todos pecaram. Tem um texto que diz assim, que aquele que diz que não peca, já pecou. Então assim, todos pecaram. Se todos pecaram, todos nós somos dependentes da salvação. Então, o primeiro passo que eu dou para se aproximar da salvação em Jesus Cristo, primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Eu tenho que reconhecer que de fato eu preciso de um Salvador. E aqui parece uma coisa muito fácil. Por isso que aceitar Jesus, as igrejas, nós temos um costume, e é um costume das igrejas, mas que não define um salvo para ser salvo, normalmente, e nós temos feito isso na nossa igreja aqui todos os domingos, porque o ano da nossa igreja, a palavra sobre esse ano, sobre nós, é o ano da salvação. Ao final de cada sermão, a pergunta é: quantos irmãos querem receber Jesus como seu Salvador? Quantos irmãos, outros falam, querem aceitar Jesus como seu Salvador? E aí pessoas levantam a mão e vêm à frente. Aí você pode me perguntar, as pessoas que levantaram as mãos, de fato, elas aceitaram Jesus? Bom, eu já não posso te dizer, porque é só Deus quem conhece o coração. Porque o fato de eu aceitar Jesus não é simplesmente um levantar de mão ou ir para frente, mas é muito mais profundo do que isso. Primeiro passo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. E aqui parece uma coisa tão simples, mas é muito difícil, porque o ser humano ele é orgulhoso. O ser humano, ele é muito orgulhoso. O ser humano, ele se acha autossuficiente. A gente, se deixar, você passa a vida achando que não precisa de ninguém, que não precisa de nada. O ser humano por si só, ele é orgulhoso. Aí vem Jesus e diz assim, para eu ser salvo, você precisa reconhecer. Assim, tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer que errou para um amigo. Tem dificuldade de falar, pedir desculpa. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Então, quando a gente fala, então esse primeiro passo é muito fácil. Não. Analisa só, eu preciso reconhecer. Para eu reconhecer alguma coisa, primeira coisa, para eu reconhecer, eu estou errado. Segunda coisa, puxa vida, eu não valho nada.
quando eu peço desculpa para alguém, por que tem pessoas que não têm dificuldade de pedir desculpa? Porque ela está em cima de um orgulho. Porque quando eu peço desculpa, eu estou assumindo que eu errei. E tem gente que tem dificuldade de pedir desculpa. Tem casais mesmo, né? Que um fala para o outro, um fala mais fácil, me desculpa. Aí tem algumas, até às vezes as mulheres, se ela erra, ela não pede desculpa. Aí ela quer fazer uma jantinha, ela faz um negocinho, e ela fica pelo lado, mas ela não pede desculpa. Agora, será que as ações dela está fazendo, de fato justifica uma desculpa? Sim e não. Por que sim e não? Porque a ação que eu faço, posso interpretar que ela está pedindo desculpa. Mas o fato dela falar tem muito mais a ver com ela do que comigo. Porque quando eu peço desculpa, eu tenho que reconhecer para você que eu estou errado. E aí é onde está a dificuldade do ser humano. É aí onde a gente vê guerras, a gente vê problemas, onde a gente vai vendo tantas coisas complicadas na vida, pela dificuldade das pessoas pedirem, reconhecer que está errado. E eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer que eu preciso dar um passo a mais naquilo que Deus tem para mim. Então, o primeiro passo para eu ter a salvação é reconhecer. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça que sem Ele você não é nada. E você percebe que quando você tem Jesus na tua vida, parece que tudo fica mais fácil. Pedir desculpa e pedir perdão é a coisa mais simples que acontece. Por isso que as pessoas que têm muita dificuldade de pedir perdão para outra, são pessoas que não experimentaram de verdade essa graça de Jesus. Porque quando eu não peço perdão, primeiro, estou cheio de rancor. Segundo, eu não quero reconhecer alguma coisa. E terceiro, eu me acho até superior a você, que eu não vou pedir perdão. Então eu fico nessa guerra comigo. Aí vem Jesus e fala, você precisa reconhecer que você pecou, para você ser salvo. Então quando você reconhece, esse desenho que está aqui atrás é uma pessoa de joelho. Normalmente quando a gente ora ao Senhor, quando você vai fazer um momento de oração, né, um momento de oração, o que a gente faz? Quando você fala assim, eu preciso ter um encontro com Jesus. Não, hoje eu estou com vontade de orar. Hoje eu quero me encontrar com Ele. O que a gente faz? Você vai para um lugar reservado e normalmente, se você pode, você faz o quê? Dobra o joelho. Quando você dobra o joelho, você está reconhecendo o senhorio de alguém. Que a gente só dobra o joelho diante de alguém superior. Quando eu dobro o joelho, eu já estou reconhecendo que existe um Deus que está acima de mim. Quando eu dobro o joelho, eu estou reconhecendo que eu não sou nada, Ele é tudo. Então o primeiro passo de eu reconhecer, de eu chegar perto do Senhor, é eu reconhecer os meus pecados. Então reconheça que você precisa de Jesus. Eu sempre falo aqui, tem pessoas que gostam do ambiente de igreja, mas eles têm dificuldade de entregar a vida dele para Jesus. Porque ele se acha tão dono de si, ele se acha tão dono das suas verdades, ele se acha tão dono das suas decisões, que ele acha inimaginável deixar a vida dele no controle de alguém, e de alguém que ele não está vendo. Mas hoje, Jesus está te convidando. Aprenda a confiar no Senhor que cuida da tua vida, e reconheça que você é um pecador. Reconheça. Então, o primeiro passo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. João, lá em primeira carta de João, marca aí se você está marcando, 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Lembra quando eu disse? Olha lá, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Então assim, nós fomos formados no pecado, somos pecadores regenerados em Cristo. O pecado já não nos prende mais. Podemos pecar? Sim. Mas o pecar daquele que tem o pecado regenerado é aquele pecador que ele peca e ele sabe que imediatamente ele tem um Deus que perdoa e ele deixa aquele pecado. Enquanto nós estamos no mundo, nós estamos crescendo em Cristo, estamos melhorando nele. Estamos nos aproximando cada vez mais do Senhor e Ele, através da graça, da salvação, nós estamos nos tornando pessoas melhores. Preciso reconhecer que eu sou um pecador. Então, desmonta você. Você não é nada sem Jesus. Você não é nada sem Ele.
Às vezes a pessoa é muito soberba, você fica se gabando muito, não, porque eu tenho dinheiro, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu tenho, que se não fosse o meu braço, se não fosse o teu trabalho. Não fala isso não, faça isso não. Dobre o teu joelho, curva a tua cabeça diante de Deus, porque a gente só vai reconhecer que existe um Deus grande quando você não tem mais saúde e estiver numa cama de hospital. É lá que você reconhece que o teu dinheiro não serve para nada. É lá que você reconhece que é só Deus quem pode cuidar da tua vida. Então reconheça que você é pecador e alcance o perdão de Jesus. Segundo, arrependa-se sinceramente dos seus pecados. Então, segundo passo. Primeiro, eu reconheço que eu sou pecador. Segundo, me arrependo sinceramente dos meus pecados. E Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo 13, nos diz assim: Jesus ilustrou a seguinte atitude: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18 e 13. Marca aí também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então olha só, não tem como me aproximar de Deus, eu reconheço que sou um pecador. Então tá, Senhor, eu reconheço do meu pecado, só que eu não largo do meu pecado. Aí você diz assim: não, eu reconheço do meu pecado e eu me arrependo do meu pecado, mas continua pecando. O que é arrependimento? Aquele que confessa e deixa. Acha esse versículo aí para mim, Ítalo, por favor. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então assim, nós vamos só ter o entendimento do arrependimento de Deus quando de fato aquele pecado que eu considero que me acompanha diariamente, ele já não tem mais poder sobre mim. Aí uma pergunta: os pecados que te levam, e você sabe, a gente sabe, irmão, olha ali, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28 e 13. Acho que nós vamos estar falando sobre ele mais para frente. O arrependimento, tem pessoas que se arrependem, mas ele não larga do pecado dele. Então, se o teu pecado, que você se arrependeu, ainda é forte, a presença dele na tua vida, ao ponto de ele te dominar ainda, isso é um sinal que ainda não houve um arrependimento profundo. Que quando a gente toma uma decisão, a gente toma uma decisão pela vida. É interessante que quando não é a vida, esses dias eu ouvi alguém falando, achei interessante, que tudo que leva para o inferno é pago e tudo que leva para o céu é de graça. A salvação é de graça. Você recebe as bênçãos de Deus de graça. Deus não te cobra nada. Deus abençoe a sua família de graça. Deus te dá bens de graça. Deus te dá o melhor serviço de graça. Todo esse caminho que te leva para o céu é de graça. Agora para o inferno, você vai tomar uma cerveja, tem que pagar. Você vai para um prostíbulo, você tem que pagar. Você vai para qualquer lugar aí, você tem que pagar. E mesmo assim, vai para o inferno. Então você percebe que as pessoas, quando não entendem o arrependimento, ela paga para ela ir para outro lugar onde não tem Deus. E parece que quando é de graça, as pessoas não querem. Haja vista disso, lembra de Noé? Noé ficou falando quase 100 anos, dizendo: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. E o povo não acreditou nele. As pessoas têm dificuldade de acreditar nessa palavra da salvação. Tem dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está para voltar. Eu não sei se você tem acompanhado tudo que está acontecendo no nosso mundo. Jesus está para voltar. E eu falo toda vez: ora vem, Senhor Jesus. Mas tudo o que é para afastar de Jesus, tudo eu pago. Tudo que é de graça, eu não quero. Você percebe? Então a salvação, ela é de graça. Mas eu, para ter o controle sobre o meu pecado, eu preciso rejeitar aquilo. Eu não quero mais. Então tudo que é pela vida,
Exemplo, se você for fazer um regime só, você precisa perder 5 quilos. Aí, não, 10 quilos, já é mais difícil. Aí a pessoa fala para você, você tem que parar de comer doce. E você é doce total. Aí fala, você tem que parar de comer doce. Você vai se... Como não tem risco de saúde, é só por uma... Tem gente que estava assim, que eu conheci uns meninos, estava acima do peso, quando estava solteiro. Falei, eu preciso emagrecer. Aí casou. Já casei mesmo. Então o emagrecer dele não era pela saúde, não era algo que ele ia morrer, não, algo estético, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que quando há uma decisão que eu preciso tomar, aonde está correndo risco de vida, você muda de vida. Agora, se você chega no médico e ele fala assim para você, ô lindo, é o seguinte, você tem 3 meses de vida se você continuar comendo doce. Estou dando exemplo, tá? Você tem 3 meses de vida se você continuar comendo doce. Você quer viver? Aí você fala, eu quero. Você tem filho? Tem. Tem esposa? Tem. Se você não parar de comer doce, ó, já tem gente que já está prontinho para casar com a tua esposa. Aí fala, Deus o livre, não quero não. Você sai de lá, mas dando chute em tudo que é doce. Você vê um doce, se pisa em cima. Eu não vou, porque você tem 3 meses de vida. Então aquela decisão custa a tua vida. Quando eu não sinto que custa a vida, eu vou levando. Ah não, daqui a pouco eu vejo, não, tá bom. Deixa eu lhe falar. O teu pecado, se você não tomar uma decisão, você está morrendo, mas aos poucos. E você precisa entender que esse teu pecado, que você se arrepende dele, mas ele continua forte do teu lado, ele está te levando à morte. E Deus te dá uma notícia, igual o médico vai falar, se você não parar com isso, você vai morrer. E aí eu posso falar no sentido literal, que você pode estar fazendo alguma coisa que está fazendo mal para a tua saúde, como também o que você está fazendo está te afastando de Deus. Você pode perder a tua vida na terra e vai ficar a eternidade longe de Deus. Será que não é para eu ligar um alerta que, opa, pera um pouco, não quero mais para mim isso aqui. Não quero mais para mim. Tome uma decisão, se arrependa. Arrepender, o pecado está ali, mas eu não vou deixar, não quero. A graça de Deus vai te dar força. Então, segundo, se arrependa sinceramente dos teus pecados. E terceiro, confesse os seus pecados a Deus. E aqui foi o texto que a gente leu, Provérbios 28 e 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aqui muitas pessoas entendem errado isso, confessar, né? A Bíblia diz, confesse as vossas dores com seus irmãos. Há vários textos que vai dizendo isso. Que dependendo da situação que envolve a igreja, não é um momento agora, você precisa conversar com alguém, precisa conversar com o teu pastor, você precisa conversar com às vezes um irmão que você precisa se tratar com ele, retratar com ele. Mas mesmo você estando com um problema, igual as igrejas antigas faziam, a igreja católica, o padre ia para o confessionário, você contava o seu pecado para ele e o padre dava uma sentença, reza 7 Ave Marias, alguma coisa, e você saía, a pessoa saía com aquilo, fazendo o que o padre falou, crendo que fazendo aquilo estava perdoando o pecado. Não. É lógico que um dia você quer vir conversar com o teu pastor da tua igreja, conversar com alguém, pastor, eu preciso de ajuda. O pastor vai te orientar, o irmão vai te orientar, ele vai te ajudar. Mas isso não tem conotação de perdoar pecado. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu fiz um negócio muito grande, pastor, faz uma oração por mim, eu vou orar por você. Aí você vai levantar dali e pode perguntar, pastor, meu pecado está perdoado? Não, porque o fato de você pedir uma oração por mim, por um pecado confessado, isso não garante o perdão de Deus. O teu perdão do teu pecado tem garantia quando você confessa com o coração quebrantado e sincero diante de Deus. Aí sim, aí o perdão é de salvação.
Então tem pessoas que ele nem vai lá em cima, ele prefere ficar por aqui, ele prefere pagar promessa, ele prefere dar 7 pulinhos, ele prefere andar de joelho, porque meus pecados podem ser perdoados. Não, vai direto ao dono do perdão. Mas por que às vezes eu tenho dificuldade de pedir perdão a Deus? Porque nem sempre é sincero. Por que não é sincero? Que está cheio de pessoas às vezes que vai orar e fala assim: ah, Deus, tu sabes. Ah, Deus, tu sabes o que eu tenho passado. Ué, mas você não fala. O que diz o texto? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é confessar? Eu preciso falar. Para eu confessar alguma coisa, eu preciso falar. A pessoa que comete um crime, ela chega na frente do delegado e fala: olha, eu fiz esse crime, ou eu não fiz esse crime, mas ela precisa falar. E tem pessoas que chegam diante de Deus como se Deus entendesse o que ela não quer falar. Não, aquele que confessa, eu preciso falar. Como assim? É oração sincera mesmo, chegar diante de Jesus, dobrar o teu joelho e falar: olha, eu fiz isso. Conta detalhe para ele. Conta detalhe, fala que você não consegue. Eu não consigo fazer isso, o pecado de novo. Fala com ele. É só você e ele que está ali. Eu garanto para você que depois de falado isso, a tua alma vai se aliviar. E quando você estiver conversando com ele, é como se o pecado perdesse força em você. É como se o pecado não tivesse mais poder em você, porque você falou. Você está falando e o teu coração está sendo tão sincero diante de Deus que o pecado ele vai diminuindo. Ele vai evaporar? Não. Ele pode te acompanhar para o resto da tua vida, mas ele não tem mais poder sobre você. Ele não tem mais poder sobre você. Mas eu preciso confessar. Confesse a Deus. Confesse a Deus. Em cima desse mesmo texto tem lá em 1 João, novamente, 1 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só. Olha o benefício de você confessar a Deus. Olha só o benefício que vem para a tua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então olha só o benefício de quando você abre a sua boca diante de Deus. Então tenha isso. Se você, e aqui vai um conselho para você, se você tem uma fraqueza na tua vida que sempre te assola, e você sabe que isso tem assolado você, seja ela qual for, você sabe, uma fraqueza, que é um pecado, que está ali. Fraqueza é pecado, irmão. A gente às vezes quer colocar um nome diferente, não, é pecado. Sempre está ali, você cai e volta e cai, sempre está por ali. Chega diante de Deus, abre o teu coração, rasga literalmente quem você é. Jesus sabe quem é você. Mas para você alcançar a misericórdia e ser perdoado, você precisa confessar com a sua boca quem você é. E sem aquela coisa, ah, tu sabes. Não, fala quem você sabe quem é você. Você sabe quem é você. Então fala: Senhor, eu sou isso aqui. Fala. Eu garanto para você que uma força sobrenatural do Espírito Santo de Deus vai te envolver naquele momento. E você literalmente, parece que você sente o perdão de Deus assim, de uma maneira tão forte. E o pecado ainda vai estar lá. Você vai até ver o pecado, mas você vai perceber que ele já não tem mais poder sobre você. Confessa, com sinceridade. Abre a tua boca, pega um dia no teu cantinho assim, ó, só você e Deus, vai lá orar. Ah, pastor, eu não gosto de orar alto, às vezes é minha família. Então, espera um dia que não tiver ninguém ali, for para o mercado, pega você mesmo sozinho, dobra o teu joelho ali. Já vou te dar um conselho, pega uma toalha, que você vai chorar muito. Rasga o teu coração. Eu só estou aqui, Senhor, ó, não consigo fazer isso, não consigo, ó, eu sou desse jeito. Não sei porque que eu sou assim, mas eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso, tenho muita vontade assim. Fala. Mas me ajuda, eu não quero ser assim, eu não quero ficar desse jeito. Fala. Você vai ver o quanto isso vai mudar a tua vida. Você vai se sentir literalmente perdoado. Terceiro, confesse os teus pecados. Quarto, abandone os pecados.
O profeta Isaías, ele disse lá em 1 Isaías, livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. 55 e 7. Isso. Abandonar. Arrepender e abandonar. Parece que são duas coisas similares, mas com pouca diferença. Eu me arrependo, não quero mais, eu abandono. Não quero mais, não quero, abandono. Não quero mais. É como que quando você sabe de uma coisa que fez mal para você, aí você fala assim: eu não quero mais isso para mim. Não quero mais isso para mim. Aí se você, vamos supor, você está com os amigos teus, e os amigos te convidam para chupar um sorvete, e quem está dirigindo não tem carteira, um exemplo. Aí, aquele dia, naquela hora, a polícia parou. E aí, todo mundo que está no carro vai ter que, no mínimo, passar um carão ali com o policial. Aí você sai do carro e fala assim: eu não quero mais isso para mim. Estou arrependido, mas me arrependi de vir com esse pessoal. Estava quieto em casa. O que eu vim fazer aqui? Você se arrependeu. Só que daí, no outro final de semana, os amigos chamam você de novo. E você vai de novo. Então olha só, eu me arrependi, eu vi que deu errado, me arrependi, e você diz assim: não quero mais para isso. E o segundo passo que tem que fazer? Abandonar. Não quero mais. Os amigos falaram: fulano, vamos lá. Não vou. Quem que vai? Eu falo: não, deixa eu quieto aqui. Ou vamos de bicicleta. Pode deixar que eu vou sozinho, não sei. Mas aquele erro não vou repetir mais, porque fez mal para você. Eu estou arrependido dele, mas eu preciso abandonar. Não volte mais. Não visite mais o lugar que te fez mal. Não visite mais os lugares das tuas fraquezas. Não visite. Se aquilo fez mal para você, você sabe que aquilo te chama a atenção para você pecar, para que você visita isso? Não visita. Se o teu passado te leva para o teu pecado, não visite o teu passado. Se amigos te levam para o teu pecado, não visite mais seus amigos. Mas pastor, mas eu não tenho que ser amigo. Tem que ser amigo, mas você está perto dele e está te levando para aquilo que era o teu pecado. O que é isso? Abandonar. Isso é abandonar. Eu não quero mais para mim. E se tem alguém que me traz uma referência de eu voltar para aquilo, eu abandono, não quero mais para a minha vida. Então chega uma hora que a gente precisa colocar um ponto final. Chega uma hora que você precisa mudar de amigos, mudar de amizade. Chega uma hora que você precisa fazer isso. Porque as amizades que você tem só despertam em você o pior que é em você. Só desperta em você aquele homem que você não quer ser, aquela mulher que você não quer ser. E quando você vê, você está perto de amigos e de novo você está repetindo aquilo que você já arrependeu ontem. Mas por que eu não consigo? Porque você não abandona. Abandonar é uma decisão. Você precisa decidir abandonar. E não é fácil tomar uma decisão. Nós estamos aqui, para você, porta fora dos Estados Unidos, mas a maioria dos irmãos que estão aqui, nós imigrantes, para alguém sair do seu país e vir para cá, recomeçar tudo de novo. E aqui, como pastor, Deus me dá uma graça de conhecer as histórias das pessoas. Então, pessoas que tinham, perderam, vieram, tinham, arriscaram, vieram, mas todas elas, independente das histórias, elas tomaram uma decisão de sair. E essa decisão foi tão forte que com certeza alguns amigos falaram assim: ô menino, deixa de ser bobo, não vai lá não, vai dar tudo errado para você. Ou a família fala: não vai lá não, que eu já vi no YouTube, vai dar errado para você. Mas ela estava decidida. E ele veio. Por quê? Porque tomou uma decisão. Então a decisão do pecado eu preciso tomar, de afastar de mim. Isso é decisão. Então eu preciso tomar uma decisão.
decisão. Então, essa é a decisão que eu preciso ter. A gente é muito bom, às vezes, para ir fazendo as coisas, a gente vai fazendo, mas a gente não toma decisão. Então, decida-se afastar daquilo que te leva perto do teu pecado. É uma decisão. Então, decida hoje. Você sabe. Se precisar mudar de emprego, muda de emprego. Precisar mudar de escola, muda de escola. Precisar mudar de amigo, muda de amigo. Às vezes mudar até de vizinhança. Se aquela vizinhança ali está fazendo mal para você, muda. Ah, pastor, eu não sei. Comece a orar. Deus vai dar outra estratégia para você. Comece a orar. Senhor, está fazendo mal para mim, eu não quero mais aqui. Senhor, Deus vai te dar uma estratégia. Mas decida. Fala assim, não quero mais isso para mim. Estou arrependido, fez mal para mim, mas não quero mais. Quinto passo, indo para o final. Peça perdão pelos seus pecados. Já falamos um pouco sobre ele. Salmo 103:3. Davi, Salmos 103:3. E é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isaías capítulo 1, versículo 18. Coloque aí. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha que interessante. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui é o Jesus que perdoa independente daquilo que você fez. E aqui está a grande mentira do diabo. Aqui está a grande mentira de Satanás. Que para você não tem mais jeito. Que o que você fez não tem mais jeito para você. Aqui está a grande mentira do diabo, dizendo assim, não adianta você ir, que o que você fez não tem mais perdão. Olha só esse texto. Mesmo os seus pecados, ali ó, a segunda parte, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Então não importa como é o teu pecado, Jesus perdoa o teu pecado. Não importa o que você fez nessa vida, não importa o nível de pecador que você é. Eu quero te apresentar um Jesus que perdoa os seus pecados. Eu quero te apresentar um Jesus que vai além de tudo o que você já fez. Eu costumo dizer, e certamente você já deve ter ouvido isso, que não importa o que eu faça. Olha só, não importa o que eu faça, de bem ou de mal, vai alterar o amor de Jesus pela minha vida. Não adianta pagar promessa, não adianta fazer coisa, eu vou fazer isso para Jesus gostar mais de mim. Não. E mesmo que eu peque, vai diminuir o amor dele por mim. Não vai diminuir. Quanto mais eu peco, o amor dele continua o mesmo. Quem está se prejudicando sou eu, mas o amor dele continua o mesmo. Não há nada que você faça que afaste o amor de Deus pela tua vida. A única coisa que ele quer são esses passos que a gente vai falando. E o último é o quê? Decisão. Decida-se aproximar de Jesus. Então aqui é para você que às vezes se acha tão pecador, tão indigno, tão pequeno, eu não me sinto bem, eu vou para a igreja, eu acho que não é para mim. Não importa. Olha só que texto interessante, quando ele vai falando do perdão dos pecados, está falando de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um assassino, foi um adúltero, foi um homem que fez muitas coisas erradas. Mas lá no Salmo 51 ele se faz uma oração tão profunda dele. E tem um texto que diz assim, não retire de mim o teu espírito. E o mesmo Deus diz assim, escolhi Davi, homem segundo o meu coração. O que eu quero dizer com isso? Que há perdão para o teu pecado. Há perdão para os nossos pecados. Então, por favor, não se sinta afastado tão ponto de achar que não tem mais jeito para você. Tem sim. Tem jeito para você. Jesus cura você. Jesus restaura você. E Jesus perdoa os teus pecados. O mundo vive no pecado.
O mundo jaz no maligno. Sabe essas pessoas que você vê, que você assiste? Às vezes as pessoas assim, tão distantes de Deus, fazendo tanta coisa ruim. Pessoas maldosas, matando, fazendo tantas coisas. Tem jeito para essa pessoa? Sabe que tem jeito para ela? Tem. Se essa pessoa chegar diante de Jesus, abrir o coração dela e receber Jesus com verdade no coração, a salvação vem para essas pessoas. Então não importa os caminhos que você passou, Jesus te ama e Jesus te perdoa. E essa noite, quem sabe, você está aí ouvindo isso, vai ouvir isso e está pensando na tua cabeça, para mim não tem mais jeito, nada dá certo para mim, eu não mereço isso mesmo. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus morreu por você e Ele não desiste de você. Ele quer perdoar os teus pecados hoje. Amém? Sexto, consagre a sua vida ao Senhor. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Desculpa, Mateus 10, 32. Mateus 10 e 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Olha só, agora vamos lá para 1 Pedro 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Jesus. Põe Mateus de novo lá para mim, Ítalo, por favor. Mateus. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E o que é confessar diante dos homens? Que na pior circunstância da tua vida, você reconhecer que Jesus é o Senhor. Diante está todo mundo falando, não, vamos por aqui. Você está falando, não, eu vou por aqui, porque eu sei que o Senhor está comigo. A hora que está todo mundo falando, faça isso, faz isso. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu estou guardado em Deus. Eu estou guardado nele. Lembra de Josué dizendo, não sei para onde vocês vão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Confessar Jesus é viver uma vida refletindo Jesus no teu caráter, na tua vida, no teu dia a dia. Aquilo que eu tenho falado massivamente aqui todos os domingos. Viva Jesus todos os dias. Menos de você, mais dele. Reflexo dele. Que as pessoas vejam Jesus em mim através das minhas atitudes. Confessar Jesus é diante de situação que parece tão simples. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Mas você não faz. E você não é todo mundo. Porque você confessa. É nessa hora que você confessa que a pessoa fala assim, puxa, a pessoa é crente mesmo, hein? Porque ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo isso. E mesmo assim, aquele que me confessa diante dos homens, o que é confessar? A pessoa identificou Jesus em você. Confessar é identificar Jesus em você diante das piores situações. Então que as pessoas identifiquem Jesus em nós, nas nossas decisões, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, você tem uma coisa diferente. Identifiquei Jesus na tua vida. E por último, número 7, creia em Deus. Creia em Deus que salvou pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, a salvação é pela graça. A tradução mais simples e mais livre sobre graça é favor imerecido. É algo que eu não mereço e eu recebi. É algo que eu não merecia. De repente, eu recebi aquilo. É você chegar no mercado para fazer uma compra, não ter um produto que você quer e fazer uma briga com todo mundo lá e brigar com o gerente. E falar um monte de coisa e tal, e tal, e tal. Não volto mais nesse mercado, não quero mais pegar a garrafinha de água e jogar no chão.
você vai embora. Quando você chega lá no teu carro, tem um gradado de água dentro do teu carro. Aí você olha assim, mas quem que mandou isso aqui? Não, o gerente que mandou para você esse gradado de água. Você vai fazer, ele está pedindo desculpa e tal, você vai se sentir tão constrangido com aquilo. Por quê? Porque você não merecia, diante daquilo que você fez, você não merecia aquilo. Lógico que é uma comparação bastante simples para você entender. A salvação. Pela graça sois salvos. Então não é nada que eu faço. Quero salvação, então vou fazer isso. Dá 7 pulinhos. Compra isso. Compra essa água aqui. Vou vender essa água. Compra isso aqui que você vai ter salvação. Não. Nada que eu faça. A salvação é de graça pela graça. Não vem de vós. O que não vem de vós? Para que a gente não se glorie. Eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu faço isso, por isso que eu sou salvo. Por quê? Isso está trazendo para mim alguma coisa no sentido assim, eu estou me gloriando naquilo. Eu sou mais crente do que você, estou me gloriando naquilo. Porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu faço coisas. Não vem de mim. Se eu sou salvo, não tem nada a ver comigo. Foi o Senhor que te escolheu. Foi Ele, independente das nossas fraquezas, do jeito que a gente é, Ele olhou para você e disse assim, eu quero você. Eu quero você. Você entendeu esse chamado e está melhorando cada vez mais o Senhor. Pela graça você é salvo. A graça, você é salvo. E é essa graça que te liberta. É essa graça que te dá um novo sentido de vida. Jesus é a tua salvação. Jesus é a salvação da tua casa. Jesus é a salvação da tua família. Às vezes você está em casa, orando pelo teu filho, olhando pela tua casa. E quem sabe exatamente agora, o ambiente do teu lar não está bom. Às vezes vocês brigaram durante o dia, a coisa não está boa aí na tua casa. Às vezes você nem queria estar assistindo essa live. Às vezes você não queria estar assistindo. Mas em nome de Jesus, que a doce presença do Espírito Santo invada o teu lar aí agora. A salvação é a graça dele. Que a graça de Jesus inunde a tua casa, inunde o teu lar, inunde a tua família, inunde todos os cômodos da tua casa. E se porventura você mora com outras pessoas, como é o costume daqui, nós imigrantes, onde estamos por aqui, que todos os locais sejam invadidos pela graça de Deus. Não é porque todo mundo é assim que para você vai ser desse jeito. Não. Para você, o lugar onde você está aí é o pedaço do céu onde você está. Que essa graça de Jesus invade o teu lar, invade a tua família, invada a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus